Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou ler só romances gays. Na verdade, eu vou ler vários romances entre dois meninos, né? Então são romances acrianos, que é o jeito mais correto de se falar, pra gente não invisibilizar nenhum grupo, né, da comunidade LGBTQIA+. Mas de onde surgiu essa ideia? É até engraçado, porque ultimamente tenho lido, basicamente todas as leituras que eu faço já é pensando em fazer algum conteúdo pro canal. Ou é porque é livro de parceria e eu tenho que acabar lendo, ou porque eu tenho algum vídeo específico pra fazer e eu tenho que pegar aquele livro. Eu tava com muita saudade de simplesmente pegar um livro que eu queira muito ler na minha estante ou no Kindle também e falar, beleza, eu vou ler esse livro simplesmente porque eu estou com muita vontade de lê-lo. E não porque eu tô com muita vontade de ler e também porque tenho que gravar um vídeo. Porque na maioria das vezes eu até consigo encaixar os que eu tô com muita vontade de ler com alguma ideia de vídeo, né? Mas eu tava com muita saudade de simplesmente pegar pelo prazer de pegar um livro numa tarde de domingo e começar a ler. E aí o que eu fiz? Falei, não, vou fazer isso, não vou mais pensar em vídeo, vou simplesmente pegar um em que eu fique tão entretido que eu passe a tarde inteira lendo só porque eu tô com muita vontade de ler e não porque eu preciso entregar num prazo X, porque o vídeo tem que sair numa data X, sabe? E aí, peguei A Perigosa Arte de Ser Invisível, do Ângelo Surmelis. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um autor grego, inclusive. Só que, antes de pegar esse, na verdade, eu fiquei muito preso aqui nesse nicho aqui da minha estante, que não vai dar pra aparecer aqui no vídeo. Mas, basicamente, aqui é só romances LGBT. Só. Ali é meu nicho GLS, sabe? E eu vi que todos os livros que eu mais queria ler estavam ali. Tem uns 4 ali. E eu ainda fui ver no meu Kindle e as opções que tinham lá ainda era romance entre os dois menininhos. Então assim, estou sentindo falta dos meus menininhos se amando. Apesar de que no último mês eu acho que eu li uns 2 livros sobre isso. Mas é porque antigamente eu só lia isso, basicamente. Agora que eu tenho dado uma variada, né? Então eu queria voltar pra essa minha zona de conforto. E aí eu pensei, aí, completamente fora do personagem, né? Se eu escolhi pegar esse livro aqui justamente porque eu queria algo que não envolvesse o canal, o que eu pensei? Todos os livros que eu quero ler agora são livros com romance aquiliano, né? Com romance entre dois meninos. Então, por que não aproveitar que estamos até no mês do orgulho e fazer um vlog de leitura? Eu aproveito que já quero ler todos esses livros no fundo do meu coração e acabo fazendo, né, um vídeo aqui pro canal gerando conteúdo. E é isso que vou fazer. Então, acabei tropeçando aí no caminho de não querer ler exclusivamente para fazer um vídeo no canal e acabei fazendo, mas pelo menos dessa vez, ó, é só livro que eu tô assim, realmente com meu coração gritando pra ler. Daí, obviamente, que vai ter A Perigosa Arte de Ser Invisível. Esse aqui eu já comecei a ler, na verdade, e eu tô gostando pra caramba. Só que vocês sabem que eu não li sinopse, né? Então, até agora, tá sendo muita coisa pesada, muito tiro, porrada e bomba. E eu não tava esperando isso. Eu tava esperando o quê? Coisas fofas. Mas não é isso até agora, né? E justamente por eu não estar esperando coisas fofas, um outro que eu tinha escolhido era O Fim de Ed, do Eduardo Louis. Que esse aqui, se não me engano, tá até na minha lista de 24 livros pra ler antes dos 24 anos. Lista essa que, inclusive, eu estou péssimo, porque eu faço 24 anos daqui a pouquinho e ainda não li. Então, eu vou aproveitar e ler, porque eu tenho muito... Gente, isso aqui eu tenho muita vontade de ler. Mas esse aqui eu sei que é muito violento, tem vários gatilhos, então esse aqui eu vou ter que ir com o meu coração preparado. E outros dois no Kindle, que o primeiro é Geladinho, do meu amiguíssimo Leblon Carter, né? Que ele acabou de lançar e eu tô super, hiper doido pra ler esse livro. E o outro é Nick and Charlie, da Alice Oseman. E assim, esse é até um gatilho assim pra mim, um tópico delicado. São sintomas típicos da depressão. Por quê? Porque eu queria muito receber esse livro. E eu tava jurando que a Companhia das Letras ia me enviar, porque é a cara do Cobra Letrada, né? Tanto minha, como também de vocês que me assistem. Tipo, Alice Oseman é a favoritinha do meu público e minha também. Só que eles não enviaram. Eles me enviaram outros livros que eu nem tava com vontade de ler. E aí eu fiquei triste, respirei fundo, mas depois eles enviaram um e-book. Então eu tô com um e-book no meu Kindle também. Quero ler esses 4 aqui nesse vídeo. Talvez se eu ver que eu quero ler outra coisa, eu vou ler outra coisa. Esse é um vídeo que vai ser bem livre, sabe? Porque realmente eu quero ler aqueles livros, aquelas histórias que meu coração está chamando. E por coincidência, todos eles têm romances, né, entre dois menininhos. Uma coisa pra me deixar bem boiolinha. Então bora começar, que eu acho que eu já falei demais só na introdução. Galera, terminei e a gente já vai começar
o vídeo com o quê? Com choro. E eu realmente me peguei super emocionado, derramei algumas lágrimas com o final desse livro aqui. E eu definitivamente não tava esperando por isso. Primeiro porque é muito difícil eu me emocionar com o livro, de fato. Um ou outro, óbvio, que acaba acontecendo, tipo, Me Chame Pelo Seu Nome, Uma Vida Pequena, tipo, Uma História de Amor. Foram alguns livros que conseguiram tirar um pouco não, né? Bastante emoção de mim. Mas esse aqui, eu falei até pra vocês no take anterior da introdução, né? Eu peguei ele com uma expectativa de que ele ia ser uma coisa super fofinha. Até porque, gente, olha essa capa, 2 meninos aqui. Então eu tava imaginando que ia ser um romance fofinho, que ia ser uma coisa super bonitinha pra afagar os nossos corações, deixar eles quentinhos. E definitivamente não foi isso. Foi muito pelo lado oposto. Aqui tem vários gatilhos, esse é um livro super pesado, que eu fiquei muito em choque. Logo de cara, quando a gente começa, no primeiro capítulo, se eu não me engano, tem uma cena do passado, é no primeiro capítulo mesmo, tem uma cena do passado que já é super forte, super, hiper, mega forte, que eu, gente, aonde é que eu fui parar? O que é isso? Eu definitivamente não estava esperando por isso. E principalmente se você é alguém da comunidade LGBT que teve algum problema familiar por conta disso, você vai sentir muito lendo esse livro aqui, essa história, porque ele vai abordar exatamente isso, sabe? Sobre ser uma pessoa LGBT dentro de uma família extremamente conservadora, e não só conservadora, mas também muito religiosa, que sempre justifica as atrocidades que faz com, né, a resposta ali da religião, de Deus não aceitar, etc. Só que aqui chega em níveis muito absurdos, muito assim, pesadíssimos, sabe? E as cenas são muito descritivas. E eu fiquei mais triste ainda quando eu tava lendo a nota do autor no final. Eu, na verdade, eu já tava meio que esperando por isso ali na metade do livro, quando eu fui ler um pouquinho mais do autor aqui na orelha, e eu vi que ele é descendente de gregos. Na verdade, ele nasceu na Grécia, só que enquanto ele ainda era criança, ele migrou, né, pros Estados Unidos com a família, e desde então ele tá vivendo lá. E também dá pra entender que ele é um homem gay, né, na vida real. E ali eu já fiquei, cara, com certeza a história do Ivan, que é o personagem principal desse livro, é baseado na história de vida pessoal do autor. E dito e feito, na nota do autor, ele explica que tudo que aconteceu ali basicamente foi o que aconteceu com ele, só que ele nunca tinha conseguido dar voz a isso. Até que ele decidiu, por influência de uma amiga, né, que falou, escreve em terceira pessoa então, né, como se você estivesse contando a história de uma outra pessoa. E aí ele começou a escrever sobre a vida dele, só que em terceira pessoa, e nasceu este livro aqui. E quando eu li isso, eu fiquei mais em choque, mais triste, mais emocionado ainda, porque deu mais vida ainda a esses casos, a essas cenas, sabe? E quando a gente acha que não pode piorar, piora. Eu expliquei horrores de quanto esse livro é pesado, mas do que se trata de fato. Aqui a gente vai conhecer a história do Ivan, que é um menino que tá quase completando 18 anos. No início do livro ele tem 17 anos e 10 meses, se não me engano, falta bem pouquinho. E ele é um homem gay, né? Ele é um menino gay, ele sabe disso, mas ele foi criado desde muito pequeno numa família que é extremamente conservadora. A mãe dele é cristã, assim, doente. E eu vou falar doente mesmo porque essa mulher, ela é completamente transtornada da cabeça. Então, por conta disso, ele sempre foi muito quieto, ele sempre foi muito reservado, ele sempre andou de cabeça baixa, porque absolutamente toda e qualquer atitude que ele faz, que ele toma, a mãe dele censura e chama a atenção dele, né? Só que de uma forma, sim, completamente sem noção e surreal. Porque ela bate no filho, ela faz muita tortura psicológica, e assim, é muita mesmo, e não é uma cena. Não são 2, 3 cenas. É praticamente o livro inteiro. E isso é tão doloroso, isso é tão angustiante, e olha que eu nunca passei por isso, né, graças a Deus. Mas mesmo assim, eu consegui me colocar 100% ali na pele do Ivan, e eu sofri muito toda vez que eu lia alguma atrocidade, assim, que a mãe dele,
fazia, né, contra ele, eu ficava com uma sensação de impotência, sabe? Tão grande, porque eu queria fazer alguma coisa que pra mim parecia dar uma coisa real, né, que tava acontecendo ali na minha frente, mas eu não podia fazer nada. E o personagem, muitas vezes, entende que ele também não pode fazer. Na situação que ele tá, ele não pode simplesmente se colocar na frente da mãe. Isso até foi uma coisa que eu precisei falar pra mim mesmo todas as vezes, porque pra mim é muito fácil, né, falar assim de fora, cara, se impõe, bate de frente, só que eu tinha, não, peraí, vamos entender, né, todo o contexto, ele não pode fazer isso aqui. Tem vários tipos de violência física aqui, ele é uma pessoa que tem hematomas basicamente pelo corpo inteiro, e todos causados pela mãe, e o pior de tudo, o pai dele não faz nada. O pai dele é bem mais, assim, de boa, ele é até carinhoso com o filho, de alguma forma, só que um pouco distante ainda assim. E o pai dele não faz nada, só fala, ai, aguenta firme, ai, sua mãe é assim mesmo. De vez em quando ele fala um pouco mais alto pra censurar a mãe, pra, peraí, você tá passando dos limites, mas ainda assim, não adianta, sabe? E aí, nesse meio tempo, ele acaba também se aproximando e entendendo alguns sentimentos maiores pelo melhor amigo, que é o Henry. Eles são melhores amigos desde criancinha e ele sempre sentiu uma faísquinha ali, só que agora ele tá dando nome a isso. E a história vai se desenrolar com essa relação entre ele e o Henry, e entre ele e a família dele, e toda essa situação super catastrófica que envolve ali a mãe dele com ele, né? Eu amei esse livro, eu amei, eu sofri muito enquanto eu tava lendo, sim, sofri horrores, mas eu já falei pra vocês que eu adoro quando eu sofro com livros, né? E eu também não tava esperando que eu fosse amar tanto assim, né? Porque assim, eu tava com vontade, né? Queria ler uma coisa ali mais fofa, vi que não era tão fofa assim, mas de nenhuma forma eu esperava que esse livro fosse ser 5 estrelas, sabe? E que bom que foi 5 estrelas, né? Porque conseguiu me trazer várias emoções, como eu falei, eu fiquei com meu coração assim na mão o tempo inteiro. Eu acho que o personagem tem uma evolução muito bonita através, né, das páginas. O desenvolvimento até dos personagens secundários são muito bons. Cada um tem um papel muito específico aqui pra história. E olha que tem bastante personagem secundário aqui. E geralmente, vocês sabem, eu não gosto tanto de personagens assim, porque pra mim não faz tanta diferença na história. Você não precisa nomear esse monte de personagem. Mas aqui eu achei que funcionou super bem. E o autor, acho que tá até pelo fato dele ter passado por isso de fato, né? Ele conseguiu abordar essas questões de uma forma muito responsável e que nos faz ficar alertas, sabe? Porque apesar de ter muita coisa pesada e explícita, isso abre os nossos olhos pra muita coisa, pra gente ficar alerta sobre muitas coisas, sobre muitas questões. Com certeza, recebeu o selo Cobra Letrada de Qualidade. É um livro que eu vou ficar pensando por muito tempo e talvez até queira reler. Não sei se várias vezes, que nem eu faço com os meus livros preferidos, porque, como eu falei, é bem sofrido, mas alguma vez a mais, com certeza, sabe? E pra continuar, eu ia pegar O Fim de Ed, do Edouard Louis, só que eu falei pra vocês que esse é um livro bem pesado também, né? Que vai trazer muitas questões da violência contra o autor, né? Porque é uma ficção meio autobiográfica. E eu acho que não é a melhor hora pra isso, né? Já que eu acabei de sair de um livro que foi extremamente sofrido. Então eu vou pegar o quê? Nick e Charlie. Porque é o oposto, né? Eu quero coisas fofas, coisas amorosas, coisas fofinhas pra aquecer meu coração e balancear um pouco essas leituras. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar meu Kindle e vou ler Nick e Charlie. E aí, meus amores, terminei Nick e Charlie. E, mais uma vez, fui achando que ia encontrar uma coisa que confortasse meu coração depois do livro extremamente pesado que li anteriormente. E não encontrei tantas coisas fofas, porque assim, eu não sabia também, já falei 500 mil vezes, não gosto de ler sinopse, então eu não sabia muito bem o que ia acontecer aqui. Mas o que você espera de Nick e Charlie, sabe? De todo o mundinho Heartstopper, que seja uma coisa extremamente fofa, que a gente vai ficar sorridente torcendo pelo casal do início ao fim. E assim, tudo bem, eu até torci pra que o casal se consertasse, aliás, se resolvesse
esse, mas ainda assim foi mais um sentimento de pelo amor de Deus, voltem a se falar do que pelo amor de Deus, fiquem juntos porque vocês são muito fofos, sabe? E eu não tava esperando por isso, porque aqui é uma novela extra, né, que vai se passar, se não me engano, no final do 4º volume, já bem mais pra frente, na verdade, porque eles já estão há 2 anos namorando, o Nick tá indo pra faculdade e toda a trama vai se passar ao redor disso, do Nick indo pra faculdade. Porque o Charlie tá se sentindo um pouco deixado pra trás, sabe? Tá com medo de perder o Nick, tá com medo deles não conseguirem manejar esse relacionamento à distância. Então ele tá com muitas inseguranças, só que ele acaba não querendo abrir o jogo pro Nick, com medo do Nick pensar que ele tá sendo egoísta e tal, por ele estar sentindo tudo isso. E aí esses problemas vão se escalonando, vão se escalando, até que chega num ponto em que tudo explode e eles brigam muito feio mesmo, e a gente vai ver as consequências dessa briga durante toda a história aqui desse livro. E eu posso dizer que amei. Eu só não dei 5 estrelas porque eu não gostei muito do início. Eu achei bem arrastado, achei completamente desnecessário, na verdade, a introdução dessa história. Eu acho que podia ir direto pro ponto principal, que eram os sentimentos do Charlie com relação ao Nick ir pra faculdade. Acho que não precisava nem um pouco daquele primeiro capítulo. Então isso eu fiquei um pouco desconectado, assim, da história. Eu demorei um pouquinho pra entrar, né? Sendo que eu amo Heartstopper, eu amo esse mundinho. Então eu fiquei, ué, tá acontecendo que eu já não tô completamente cadelado por essa história, sabe? Mas depois eu achei que super fluiu, porque eu fiquei com meu coração na mão, consegui entender muito o lado do Charlie e do Nick também, mas ao mesmo tempo eu tava ali, meu Deus, pelo amor de Deus, conversem e se resolvam logo. Então eu acabei amando, dei 4 estrelas e meia, mas preciso falar sobre um ponto, que eu vi basicamente todas as resenhas que eu li até agora de amigos meus que leram, falaram que não curtiram tanto assim, que não deram 5 estrelas, aliás, porque acharam o Charlie imaturo e acharam que não combina com a personalidade do Charlie que a gente conheceu durante aí os outros volumes de Heartstopper. Oi? Não. E eu não podia discordar mais dessas pessoas. Porque a gente tem que colocar na cabeça que o Charlie é o primeiro relacionamento do Charlie, da vida dele. Quando ele começou a namorar o Nick, ele tinha apenas 14 anos. E aqui ele tá com 16, ele tá em plena adolescência também. Então a gente não pode cobrar de um adolescente certa maturidade. Teve até um amigo meu que colocou nos stories alguma coisa de esse livro é legal, mas se tivesse um diálogo, uma conversa, uma mensagem de texto, nada da história estaria se desenrolando ali. De fato, mas quando a gente tá falando de um casal de adolescentes que um tem 16 e o outro tem 18, gente, vamos pensar, né? Quando a gente era adolescente, a gente era muito imaturo e com certeza, eu tenho certeza absoluta, que se vocês estivessem no lugar do Charlie, enquanto vocês tivessem 16 anos, sabe? Sabendo que o seu primeiro e único namorado que você teve até agora está indo pra faculdade e você tá com medo de ficar completamente sozinho ali, vocês iam agir dessa forma. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Então eu super consegui entendê-lo, super consegui me colocar na cabeça dele. Então não foi definitivamente um problema pra mim. Até acho que deixou o personagem do Charlie mais tridimensional ainda. Inclusive, eu gosto muito do Charlie. Eu acho que é um dos meus personagens preferidos da vida. Sei que muita gente gosta bem mais do Nick, mas o Charlie tem o meu coração, sabe? Eu me identifico muito com ele. Desde quando eu tava lendo, né? Desde o primeiro volume de Heartstopper. Então assim, não foi tão fofo como eu achava que ia ser, mas deu pra dar uma distraída, né, depois de A Perigosa Arte de Ser Invisível. Porém, já quero voltar pro sofrimento de novo. Então, como eu tinha falado pra vocês, eu vou pegar agora O Fim de Ed, do Eduardo Louis. E sei que esse livro vai me destruir, porque eu sei que tem muita coisa aqui super pesada, mas já tô indo com minha cabeça preparada. Então, vamos lá ver o que vai dar. Galera, chega de sofrimento. Chega de sofrimento, porque assim, já bati a minha cota de sofrimento com A Perigosa Arte de Ser Invisível. Falei até que sofri um pouco com o Nick e Charlie, que eu não tava preparado pra isso. Então peguei pra ler esse daqui até muito bem preparado, né? Minha cabeça, meu psicológico tava preparado. No entanto, ainda assim, eu acho que é um livro que eu preciso ler ele de pouco a pouco, sabe? E não de uma vez, que era o que eu tava querendo fazer.
porque eu tava querendo pegar esses livros que eu tava com muita vontade, justamente pra ter esse gostinho, essa sensação de, caraca, eu vou devorar um livro simplesmente pelo prazer de devorar um livro. E esse daqui definitivamente não é desse tipo de livro que você pega e você devora, porque tem muita coisa que você precisa digerir muito bem. Eu parei na página 50 e até agora é uma surra, é uma enxurrada de gatilhos, de cenas super pesadas, principalmente com relação à violência física, agressão física. Então, assim, tem muita coisa aqui que não dá pra você simplesmente passando a página, né? Você precisa dar uma parada e foi isso que eu fiz. Então, assim, é um livro que eu quero continuar a ler esse mês, tá? Que vai entrar aí pra minha lista de leituras do mês de junho, com certeza, porque eu tô gostando pra caramba. Mas vou acabar não lendo, né, aqui nesse vídeo. Então eu decidi que vou deixar ele de lado por enquanto, né? Vou ler com calma, no meu ritmo. E pra eu ter certeza absoluta de que eu ia ler uma coisa bem mais soft e mais clean, sabe? Eu peguei o quê? Fancy Volume 2. Porém, vocês devem estar se perguntando, quem já leu o primeiro, né? Eu acho que as outras pessoas nem tanto. Mas quem já leu o primeiro deve estar se perguntando, ué, essa HQ nem é uma HQ que tem um romance aquiliano, né? Um romance entre dois meninos. Só que aí, se você nunca leu e você olha essa capa, você vai pensar, não, é óbvio que tem um romance aquiliano. Mas eu até falei sobre isso em algum outro vídeo aí anterior, que todo mundo acha e todo mundo vai pra essa série de HQs, né, Fancy, pensando que vai ter muito romance, e não é isso, gente. Eu já sabia que não era assim, tá? Eu sei que em algum momento vai ter. E a gente tem algumas poucas migalhas de relacionamentos gays aqui, porque um dos personagens é gay e ele fica com vários meninos. Nesse daqui não é diferente, tá? Só que ele é um secundário. Personagem secundário, não é um dos protagonistas. Mas, pelo que dizem, vai rolar um lance aí entre os protagonistas sim, mais pra frente. Lembrando que essa série tem, sei lá, 15 volumes, 20 volumes. Eu sei que é bem grande. Então eu tô no segundo volume. Eu sabia que aqui a probabilidade de acontecer alguma coisa era nula. Mas ainda assim eu queria pegar pra sentir pelo menos esse gostinho, né, de Fancy que eu tinha gostado pra caramba no primeiro volume. E aqui não foi diferente. Aqui eu achei que a gente conseguiu se aprofundar um pouco mais nos personagens. O Nicholas, que é o personagem principal, que é esse daqui, ele tá 1000 vezes melhor explicado e mais divertido. Aqui ele tá realmente bem engraçado, mas focado, assim, no que ele quer, sabe? Assim como outros personagens que dá pra conhecer um pouco melhor e gostar mais desses personagens. E tem muita questão da esgrima aqui, né? Assim como no primeiro. E é uma surpresa muito grande pra mim, porque eu não gosto muito de esportes, nem um pouco, na verdade, mas esgrima eu acho legal. E eu acho muito legal como a autora consegue colocar todo esse mundinho da esgrima aqui e toda essa sensação de competição, de querer ser melhor do que o outro e tal, de rixa adolescente. E, como eu falei, a gente sente uma tensão sexual aqui, tá? Por mais que não seja super, aliás, não é nada explícito, eu pelo menos sinto. Não sei se tô completamente fanficando, né, da cabeça, mas eu sinto, e pronto, acabou. Então, foi uma ótima pedida, eu adorei, eu acabei dando 4 estrelas e meia, então assim, foi muito bom pra sair dessa coisa de só sofrimento na minha vida, sabe? Que esse vídeo eu definitivamente não tava esperando por isso. Então, pra concluir este vídeo e concluir feliz, eu quero concluir com a coisa mais fofa, mais feliz que eu possa ler. Eu vou pegar pra ler Geladinho, do meu amigo Leblon Carta, que falei pra vocês, que lançou essa história faz pouquíssimo tempo. Inclusive, quando eu tiver lançado esse vídeo, né, na semana que eu tô lançando, o livro tá em promoção, tá? Por R$1,99. Então, se você tá assistindo nos primeiros 3 dias, corre e dá uma passadinha lá na Amazon, que eu tenho quase certeza que ainda vai estar por R$1,99. E assim, sendo Leblon, duvido muito que essa história vai me decepcionar, porque ele sempre entrega coisas de altíssima qualidade. Então, bora lá! Meus amores, terminei Geladinho e finalmente eu tive uma vitória. Mentira!
Estamos de volta com a Fazenda. Eu tive um pouco de paz no meu coração, eu tive um alívio, uma coisa quentinha no meu coração. Mas antes de falar de geladinho, se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo. Então se você tá gostando do vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Se você se interessou por algum livro que eu falei aqui hoje e quer comprar lá na Amazon, por favorzinho, use o meu link que tá aí no box de descrição sempre. Assim como qualquer coisa que você for comprar lá, qualquer coisinha. Pasta de dente, ração pra cachorro, computador, qualquer coisa, use o meu link por favorzinho, que você ajuda muito o canal. E se você já pensou em participar, se você tem interesse em participar de algum clube do livro, considere participar do Clube das Cobrinhas, que é o meu clube do livro. Todo mês a gente lê um livro juntos, discute, tem sprints semanais, sorteios e mais. O link também tá aí no box de descrição. E junho é o mês do meu aniversário, então se você quer dar um presentinho para me fazer feliz, o link da minha wishlist também tá aí no box de descrição. Mas enfim, o que falar sobre geladinho? Como eu já contei aí no início do take, né? Finalmente veio uma história feliz, genuinamente feliz. Porque assim, Fancy não é uma história triste, mas não tem um negócio pra você sorrir de orelha a orelha, sabe? Uma coisa pra você realmente ficar boiolinha. Em geladinho a gente tem. E é uma história bem teenager, sabe? Bem adolescente, porque os personagens estão ali na casa dos 14, 15 anos. Então é muito aquele sentimento de primeiro amor, descobertas e tentar entender os sentimentos quando você começa a se relacionar com alguma outra pessoa. Então é uma coisa tão juvenil que leva a gente de volta pros nossos 14, 15 anos, que eu fiquei muito felizinho enquanto eu tava lendo, sabe? Desde a primeira página até a última. Aqui a gente vai ter o André como nosso protagonista e ele é melhor amigo da Isabela. E Isabela é loucamente apaixonada por Leonardo, que é o menino ali da sala deles que já tem um corpo super avançado, assim, pra idade. É famoso, popular no colégio, joga futebol e tal. Aquele clichê de menino que é atleta e é super bonito, né? E aí, quando eles têm que fazer um trabalho em dupla pro finalzinho do ano, o André é colocado com esse Leonardo, né, a dupla dele, e a Isabela é colocado com o menino que é mais isolado da sala, que é o Jefferson. Aí o que a Isabela faz? Pede pro seu amigo André trocar de dupla com ela e o André acaba aceitando. Então o André vai começar a fazer dupla com o Jefferson, que é esse menino que até então não falava com absolutamente ninguém. E aí eles vão desenrolar ali uma amizade, eles vão se conhecer um pouco mais do outro e sentimentos vão aflorar. E em paralelo com isso, né, a gente tem a relação do André com a Isabela extremamente abalada, porque ela é daquele tipo de amiga que assim que começa a namorar, esquece completamente dos amigos, sabe? E olha, vou falar pra vocês, ela é bem escrotinha, tá? Bem escrotinha. Sua safada, sua ordinária. Tomara que você apodreça na cadeia. Mas enfim, depois ela vai até se redimir, mas, né, o que foi feito, foi feito. Porém, o ponto principal é essa aproximação, esse romancezinho entre o André e o Jefferson. E é muito bonitinho, né? É bem filme da Sessão da Tarde, sabe? Inclusive parece real um filme. Eu, na verdade, acho que o Leblon consegue fazer histórias que se parecem filmes de uma forma muito fácil. Porque Troféu foi assim, Pôr do Sol foi muito assim, e esse agora, né, Geladinho também é muito assim. Eu conseguia ver tudo assim na minha cabeça, como se eu estivesse assistindo de fato um filme muito bem. E aí tem toda essa pegada verão também, né, porque tá no final do ano, um calor do cacete. Tem essa questão do geladinho, do sorvete muito presente também a todo momento, porque os pais do André são donos de uma sorveteria, e essa sorveteria, inclusive, tá passando por maus bocados, assim, financeiros, né? Então, praticamente todas as cenas têm algum geladinho, tem, que no caso, em algumas regiões é sacolé, né? Eu até conheço mais por sacolé do que como geladinho. Mas, enfim, tem sempre muito sorvete, muitas coisas, assim, doces, até porque os nomes dos capítulos são sabores de sacolé, de geladinho. E essa é uma história pra você ler quando você tiver de ressaca literária, ou quando você tiver com uma leitura muito pesada e que ela é uma coisa bem rapidinha, bem fácil, bem fofinha, pra sua mente espairecer, pra você se desanuviar do mundo, sabe? E só ler uma coisa agradável, divertida, fofinha e leve. Porque é basicamente tudo isso, sabe? É uma história que vai fazer você rir em alguns momentos. É uma história que você vai com certeza se ver, né, no seu eu de alguns anos atrás, principalmente se você for uma pessoa da comunidade LGBT que tem que
esconder aí seus sentimentos enquanto era adolescente. E que exatamente por isso vai torcer muito pra que os personagens principais fossem muito felizes e desse tudo certo pra eles. E quando dá certo, você ainda fica vibrando, como se fosse final de Copa do Mundo, porque é a coisa mais fofa do mundo. Eu acabei adorando, como sempre, né? Eu falei pra vocês que Leblon não tinha como dar errado e eu dei 4 estrelas e meia. Leiam, porque tem o selo Cover letrado de qualidade. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Era um vídeo que, falei pra vocês, não estava nem programado, porque eu só queria muito ler esses livros. E aí eu pensei, tá bom, né? Então vamos gravar um vídeo, vamos aproveitar pra gerar conteúdo. E tá aqui, foi muito bom, porque todos foram maravilhosos, né? Nenhum me decepcionou, ainda bem. Pode ser que eu tenha ido pra um lado bem diferente do que eu estava imaginando, né? Que eu tava querendo uma coisa bem fofurice, bem geladinho. E eu acabei indo pro lado da sofridão, né? Mas ainda assim, amei essas histórias. Algumas aí com certeza até vai entrar pro meu vídeo de melhores do ano. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!